Olá vocês! Aí, saiu a entrevista com o Djalminha, que vocês podem assistir aqui. E agora eu tô com o Capita, o gênio. Cafu, muito obrigada. E aí, beleza? Vou falar, corneteiro, joguei futebol com ele, corneta todo mundo. Eu só cornetei ela uma vez. Ela bateu o pênalti, fez o gol, depois parou, não quis correr mais. Ah, é verdade, Falei, vamos, é verdade. vamos. Mas é que lateral eu tô acostumado a atacar, marcar, fazer aquela posição difícil, eu tô acostumada só esperar a bola lá na frente. Só concluir, ficar paradinho. Cafu, obrigada por aceitar o convite, por vir participar do canal. Eu vou te fazer algumas perguntas sobre Brasil e Europa. Libertadores ou Champions League? Champions League, mas sem sombra de dúvida. A Libertadores já teve uma fase onde a competitividade realmente era muito difícil. Dificilmente você iria jogar na Argentina, no Paraguai, no Uruguai ou na própria Colômbia e você saía de lá com um resultado positivo. Hoje parece que a Libertadores ficou um pouco mais fácil em relação à nossa época. Agora a Champions League é Champions League, é uma das maiores e melhores competições para mim do mundo em termos de organização depois da Copa do Mundo. Você foi o último capitão de um título mundial pela seleção brasileira e desde então fica aquela expectativa da torcida, mas parece que a cada ano que passa, a cada 4 anos e a seleção não leva o título, fica aquela sensação de acho que não vem. O que você acha que mudou da última seleção que você jogou para agora? Mudaram muitas coisas. Se vocês lembram bem, nós ficamos 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo. Depois de 1970 nós vamos conquistar uma Copa do Mundo em 94. E aos trancos e barrancos, como todo mundo diz, com todas as dificuldades do mundo. A dificuldade de uma Copa do Mundo é natural. Você não acha que vai ganhar uma Copa do Mundo com a maior facilidade do mundo, que não vai. Existem vários fatores que fazem com que você ganhe e com que você perca uma Copa do Mundo. No Brasil nós tínhamos uma expectativa muito grande em 2014, infelizmente essa expectativa acabou saindo pela culatra. Nós tivemos uma outra expectativa maior ainda em 2018, porque era uma seleção mais experiente, jogadores que já disputaram uma Copa do Mundo, jogadores que já tinham sofrido uma pressão que ia disputar uma Copa do Mundo no Brasil, sede e país que organizou uma Copa do Mundo, a responsabilidade é muito grande. Então criou-se uma expectativa muito grande em relação a 2018, até porque os resultados que levaram a seleção brasileira para a Copa do Mundo foram ótimos. Nós ficamos aí numa sequência de 10 jogos, 9 vitórias e um empate. O time super entrosado, batendo recorde de gol, a defesa praticamente tomou pouquíssimos gols em relação às outras seleções. Então nós vimos uma seleção muito grande e isso criou-se uma expectativa positiva. Sim. E isso é legal, até porque nós tínhamos uma grande seleção. Nós tínhamos uma seleção muito bem preparada para ganhar a Copa do Mundo. Porém, de um cara que disputou só 4 Copas do Mundo e 3 finais consecutivas, a Copa do Mundo é detalhe, é momento. Em 1994, o Raí era capitão da seleção brasileira, titular absoluto, número 10, e depois do primeiro jogo o Parreira tirou ele. O Parreira tirou ele em pró à seleção. O Parreira falou: Raí, eu vou te tirar, senão nós vamos perder a Copa do Mundo. Eu preciso de mais um marcador no meio de campo. Tirou Estratégia, pura estratégia. Acabou. Tirou o Raí e nós resolvemos o problema. Nós tivemos condições de fazer isso agora em 2018, mas nós não fizemos e pagamos por isso. Pagamos por esse erro. Então foi erro técnico a nossa derrota de 2018. Foi um erro técnico, sem sombra de dúvida. Se você colocar no papel Brasil e Bélgica, o Brasil tem muito mais time. Um erro técnico, uma falha técnica, uma falha de posição ou inteligência tática do adversário fez com que o Brasil saísse mais uma vez da Copa do Mundo. Minha pergunta sobre especificamente 2018 é essa falta de talvez peito para mudança que o Parreira teve é pela falta de experiência da comissão técnica que chegou para a Copa de 2018? Pode ser. Em Copas do Mundo. Pode ser em Copas do Mundo. Pode ser, isso é claro. A Copa do Mundo são 7 jogos. Ela te permite você perder um jogo, que é o primeiro ou segundo jogo da fase de classificação. Dali em diante, esquece. Se te der uma dor de cabeça, se te der uma dor de barriga, se te der mal-estar, não tem como voltar. Então, naquele momento, é jogar os melhores que você tem para aquele momento, para aquela posição e até para aquela situação de jogo. Porque às vezes você não precisa começar um time e terminar com esse time. A cada jogo você pode mudar baseado no que você vê no adversário. Que o jogador tá rendendo também. Sem sombra de Talvez dúvida nenhuma. A seleção é o único time que não pode ter ninguém com cadeira cativa ali, né? Não, é impossível. Isso é impossível. Você escala baseado naquilo que eles vêm treinando e naquilo que eles vêm fazendo no decorrer da Copa do Mundo. Copa do Mundo, você acorda num dia bom, outro dia você acorda num dia ruim, um dia você tá com dor de cabeça, um dia o cara treinou melhor. Às vezes até taticamente um jogador é melhor para determinado jogo do que o cara que tá jogando de titular. Sim. Então aí é inteligência do treinador e peito do treinador para falar: eu vou te deixar de fora
em prol de ganhar a Copa do Mundo. As laterais foram muito discutidas durante a Copa, não só na seleção brasileira. Muita gente fala que realmente os bons laterais dedicados e que atacam e defendem bem têm se tornado cada vez mais raros. Você vê isso no futebol? Você acha que falta um jogador como tinha na sua época? Olha, eu vejo de verdade. É diferente da nossa época para agora. Não tem como você comparar, por exemplo, a Copa do Mundo de 2002 para essas Copas que estão vindo agora. Nós realmente tínhamos o comprometimento com a seleção brasileira, o comprometimento com aquilo que nós fazíamos. Nós sabemos que o lateral tinha que marcar, cruzar, defender, atacar, colocar... É a posição mais difícil, né? É a posição muito, muito difícil. E outra, você tá jogando com jogadores na frente, que nem o Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Não voltam para marcar. São jogadores que dependem daquilo que nós fazemos pelas laterais. Hoje em dia, por exemplo, nós chegávamos na lateral, na linha de fundo, umas 6, 7 vezes por jogo, com bolas boas, claras de gol. Hoje em dia, se o lateral chegar uma ou duas, é muito. A Nations League chegou agora, primeiro ano. Com a chegada da Nations League, fica muito difícil amistoso entre seleções europeias e seleções sul-americanas. Você acha que isso é completamente prejudicial à seleção brasileira, por exemplo, que está a um nível acima das outras seleções sul-americanas e deixa de enfrentar seleções que estão no seu nível para sempre jogar jogos menores, se eu posso dizer assim. E aí chega lá na Copa, a gente vai chegar em desvantagem na próxima Copa? Óbvio que você vai chegar na Copa do Mundo, você vai enfrentar adversários europeus, adversários acostumados a jogar com as grandes seleções, com as melhores seleções do mundo. Se você começa a fazer amistoso com seleções, me permita falar, que não tem uma capacidade técnica e é tão forte como a seleção brasileira, você vai chegar numa Copa do Mundo achando que você já está no... Você não está. Quanto mais seleções importantes você fizer amistosas, quanto mais seleção importante você enfrentar, melhor é. É completamente diferente você enfrentar uma Argentina do que você enfrentar um El Salvador, uma Itália do que você enfrentar uma Honduras. Sim. Então, quer dizer, é uma comparação absurda. Você vai jogar contra a seleção do Irã, do Iraque, ou na própria seleção do Catar, em vez de jogar contra uma seleção da Alemanha, uma seleção da Holanda, uma seleção da Inglaterra. Então, o nível técnico dessas seleções é diferente. E vocês viram isso na Copa do Mundo. Então vai ficar cada vez mais difícil pra gente. Vai ficar cada vez mais difícil. Ainda bem que nós vamos ter as eliminatórias da Copa do Mundo, que nós vamos enfrentar seleções, grandes seleções difíceis, como Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, a própria Venezuela, o Peru, que fez uma boa Copa do Mundo. Então nós vamos ter alguns confrontos assim de seleções que você pode começar comparar com a seleção brasileira, o próprio Chile, mas claro, não são seleções que já ganharam a Copa do Mundo, seleções acostumadas a esse tipo de confronto. Você falou sobre a dedicação à seleção brasileira, a camisa da seleção brasileira. A gente vê cada vez mais cedo os jogadores irem embora, em um ano no profissional estão indo embora. Isso afastou o jogador pelo amor à camisa do Brasil? Afastou bastante. Antes, o caminho correto para você ir jogar no futebol europeu ou qualquer outro lugar do mundo era através da seleção brasileira. Agora está ao contrário. Eles estão indo para fora para depois vir para a seleção brasileira. Quer dizer, os valores foram invertidos. Sim. Não cria-se aquele vínculo com a torcida brasileira, com o povo brasileiro, com a camisa da seleção brasileira. Tipo, eu fui convocado para a seleção brasileira, legal, ganhou, perdeu. Vou voltar pro meu clube. Vou voltar pro meu clube. E o clube dele não é no Brasil, é lá fora. Então ele não vai viver essa pressão que tem em voltar pro Brasil, a pressão que você tem de estar aqui no dia a dia, que depois de uma derrota da seleção brasileira, no domingo você já tem que jogar o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falo que não existe mais aquele comprometimento como existia antigamente. Com a sua experiência de ter jogado com os melhores jogadores do mundo, hoje olhando para a Europa, claro, até porque os melhores estão lá, os jovens. Essa hegemonia Messi e Cristiano, acabando, você acha que o melhor do mundo vem primeiro? Pro Neymar, pro Mbappé ou algum outro jogador que você vê com um brilho a mais? O Salah, o Hazard eu gosto muito dele, tá jogando muito bem, pode ser. O Modric vem jogando muito bem também, de repente ele pode ter alguma chance. A gente tem um tal de Messi que ainda tá Quanto voando. tempo você acha ainda? A gente tem um tal de Neymar também que tá voando. O Cristiano Ronaldo, a gente acha que por tudo que ele fez no futebol até hoje, a tendência natural do Cristiano Ronaldo é dar uma baixada, isso é natural. Até porque ele foi para um campeonato completamente diferente. É isso que eu ia te perguntar, você conhece o campeonato italiano? Ele foi para um campeonato completamente competitivo, é completamente diferente do campeonato espanhol. Ele vai enfrentar todas as dificuldades do mundo que ele tem no campeonato italiano, mas na Champions League ele vai se destacar sem dúvida nenhuma. Mas já começa a pesar um pouco, as coisas já começam a ficar um pouquinho mais difíceis. Nós vamos ter um grande confronto aí, eu ainda acho, entre
o Messi, o Mbappé e o próprio Neymar. Eu acho que o próximo ano nós vamos ter esse confronto aí desses três. Para mim vai ser um dos melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. O Neymar, a gente tem sempre uma esperança muito grande que ele faça coisas boas, porque é brasileiro, a gente torce, claro. É um dos nossos maiores ídolos nos últimos 15 anos aí, foi uma das nossas maiores revelações. A gente espera que o Neymar possa destacar aí agora de novo no Paris Saint-Germain, na Champions League e na própria seleção brasileira. Eu acho que só tá faltando isso aí para ele sagrar-se o melhor. Mas tá no caminho, né? Tá no caminho. Tá. Mas já passou da hora de crescer também, né? Tá na hora. 2 Copas do Mundo, várias Champions League. Tá no limite já, vamos crescer. É agora ou não vai mais. Pra fechar, como é ser um grande ídolo em 2 clubes rivais? Olha, eu acho legal, eu me divirto com isso, porque tanto no São Paulo como no Palmeiras, a torcida tem um carinho muito grande por mim, tem um respeito muito grande por mim, e o carinho e o respeito é recíproco. No Roma e no Milan é uma coisa impressionante, eu joguei 6 anos no Roma, depois que eu saí do Roma eu fiquei 5 anos no Milan, e tenho o carinho e o respeito que as 2 torcidas têm por mim também, é uma coisa impressionante. Então, ser ídolo de 4 grandes clubes como são São Paulo, Palmeiras... Só para um capitão de Copa do Mundo, né? Milan e Roma, eu acho que só para um capitão da Copa do Mundo mesmo. Eu acho que isso é muito gratificante, é incrível. E é engraçado, vou te contar, as torcidas brigam na internet por sua causa, tá? Sou palmeirense, postei uma foto com você, os São Paulinos começaram. Ah, tá postando foto do ídolo do São Paulo. Eu falei, opa, peraí. Aí já chegaram os palmeirenses brigando por sua causa. E os São Paulinos embaixo. Ídolo mundial, ídolo mundial, coisa pra gênio mesmo. Muito obrigada mesmo por ter aceitado bater esse papo com a gente. Pessoal, se inscrevam no canal, comentem aqui. É uma honra gigantesca. A primeira Copa do Mundo que eu assisti foi a de 2002. Então, obrigada por tudo que você fez pelo futebol e... prazerzaço, inclusive, jogar com você. É isso aí, eu que agradeço. Boa sorte no canal. Obrigada. Espero que você possa ter bastante sucesso aí. Obrigada.